Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na tarde desta quinta-feira. Vamos lá, nação, analisar aqui as últimas notícias do Flamengo. Tem novidade aí sobre a negociação entre Flamengo e Marcos Antônio, que pode assinar com o Mengão a qualquer momento. E tem também notícias aí sobre o novo estádio do Mengão. Faz o seguinte, chega explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo do seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, corre rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você recebe as notícias do Mengão, tá bom? Créditos, canal do Vene Casagrande, canal ESPN, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Avançando na contratação do meia Marcos Antônio da Lazio. O que eu soube? Lembra que eu falei para vocês que o Flamengo enviou uma proposta, a Lazio respondeu com uma contraproposta, o Flamengo iria debater internamente. O Flamengo debateu internamente e eles estão dispostos a aceitar aquilo que a Lazio propôs. E o que a Lazio propôs? Eu não vou falar em números porque a fonte me pediu para não falar, mas eu vou falar qual é o modelo da operação. É um empréstimo com uma obrigação de compra se ele atingir metas estabelecidas em contrato. Caso não atinja essas metas, o Flamengo continua com a opção de exercer a compra. Vou dar um exemplo aqui. Marcos Antônio emprestado ao Flamengo por 1 ano. Se ele jogar pelo menos 40... Isso é um exemplo, eu não estou dizendo que essa é a proposta. Se ele jogar pelo menos 45 minutos em 30 partidas na temporada durante esse 1 ano, o Flamengo é obrigado a comprar. Ah, mas ele não atingiu isso, mas o Flamengo quer ficar com o jogador. O valor continua como opção, o Flamengo pode exercer. Não precisaria negociar com a Lazio a compra do atleta. Fica ali como uma opção estabelecida em contrato. O que eu posso dizer para vocês é, o Flamengo avançou. Flamengo e Lazio já falam a mesma língua, digamos assim. O jogador topou o projeto do Flamengo, o jogador quer jogar no Flamengo, já conversou com seus empresários, já conversou com a diretoria da Lazio, deixou claro que topa vir para o Flamengo. A Lazio não conta com o jogador para a disputa da temporada, jogador que foi emprestado ao PAOK, que retorna agora, embora tenha contrato longo, a Lazio não quer contar com o atleta, não conta com o atleta, tanto é que não está dificultando, e está negociando o jogador junto ao Flamengo. Então, o meia Marcos Antônio, de 24 anos, está muito próximo de se transferir para o Flamengo por empréstimo com obrigação de compra, caso ele atinja metas, que se torna opção, caso ele não atinja, aí o Flamengo terá a opção de comprar por aquele determinado valor ou não. Mas, de fato, o Flamengo está muito perto aí de contratar o meia Marcos Antônio junto à Lazio. E agora, torcedor rubro-negro, eu quero saber de você. Gostou desse nome? Aprova a chegada do jogador? Muita gente me diz que ele chegaria para poder ser uma opção ao Gerson, por exemplo. Ele pode fazer aquilo que o Gerson consegue fazer hoje no meio de campo do Flamengo, muitas funções dentro de campo. Então, não chegaria para ser titular, chegaria para brigar por uma vaga, mas a ideia é essa, o Flamengo quer ter 2 times. Não tem isso, é muito difícil um jogador ser contratado com garantia, entre aspas, que será titular. Tudo bem, o De La Cruz era um deles, porque a gente sabe que o De La Cruz foi contratado para isso, mas o Marcos Antônio chega para brigar por uma vaga no time titular e, na minha opinião, agrega demais, conversando com pessoas, vendo vídeos, analisando, conversando com italianos que acompanharam a carreira dele desde quando ele chegou a Lazio. É um jogador que pode agregar demais e, além de tudo, é jovem, 24 anos, perfil que o Flamengo gosta bastante, caso ele se destaque. E lembrando, é uma operação no mesmo molde que o Flamengo fez aí com muitos jogadores. Vamos lá, Pedro foi assim, o próprio Gabigol foi assim, inicialmente o Kennedy foi assim, não deu certo, o Flamengo devolveu ao Chelsea. Vários jogadores vieram por empréstimo como uma opção ou obrigação, e aí o Flamengo, enfim, ele decide depois. Mas tá certo o Flamengo tentar o empréstimo desse jogador, se der certo, ótimo, se não der certo, apenas devolve ao time italiano. Mas diz aí, torcedor, gostou? E o Flamengo, também cheio de desfalques, perde pro Juventude fora de casa. Cara, que loucura! Desde 97 que o Flamengo não ganha do Juventude lá. Que loucura isso! É impressionante. São 23 anos. 27. São 27 anos. É que eu li 23, mas eu acho que é desde 97 que o Flamengo não ganha lá. Se for 20, eu acho que é desde 97 que o Flamengo não ganha em Caxias do Sul. E aí, tem que ler mesmo, tem que ser zoado mesmo, porque, me desculpa, pode ser o time misto que for, pode estar cheio de desfalque, pra mim tem que ganhar do Juventude lá. Acabou de subir da Série B, mas o Flamengo jogou.
Isso me agrada. Flamengo tentou, Flamengo criou jogadas, assim como o Juventude. Foi um jogo bem franco. E aí o Juventude fez a seguinte postagem: na chuva, no frio, vitória deles aqui no Jacone ficou só no cheirinho de novo. Aqui é o Esporte Clube Juventude. Olha aí a postagem do Juventude. Como é uma enganação esse tal de Vitor Hugo, gente. Mas é uma enganação. O tal do Vitor Hugo, que falaram, o Vitor Hugo, é só o Lohan. O Vitor Hugo é jogador fraco. Devem estar querendo empurrar Vitor Hugo pra vender, Vitor Hugo pra algum lugar. É fraco. Não joga bem o Vitor Hugo. O Igor Jesus também não pode ser ainda considerado um bom jogador. E aí o PH tá falando no meu ponto, quando surgiu era craque. Eu nunca chamei o Vitor Hugo de craque. Nunca. Sempre achei o Vitor Hugo lento pra idade dele. Pode puxar, quer apostar 500, mas antes de puxar ou não? Correu. Eu faço vocês todos correrem. Correu. Bom de aposta. Vitor Hugo é lento. Vitor Hugo é apático para um jogador da idade dele. Mais uma vez não jogou nada. Agora a gente tem Flamengo. Gente, que rodada boa pro Flamengo, hein? Que rodada boa pro Flamengo. O Bahia. Não, sim, mas só do Flamengo não ter perdido a liderança, perdendo um jogo pro Juventude. Aí vão falar, respeito o Juventude. Eu respeito, gente, mas eu também não vou deixar de falar o que eu penso. Juventude acabou de subir pra Série A. Pra mim é claro que o Flamengo seria favorito lá. Mesmo com o desfalque. Jogou bem contra o Palmeiras, Juventude. Sim. Agora, o Flamengo perder pro Juventude e continuar na liderança, eu acho que tem que agradecer aos céus. Eu acho, a minha opinião. Porque o Flamengo mantém a liderança. E aí daqui a pouco eu vou pegar aqui os próximos jogos de cada um pra gente ver quem tem mais possibilidade de ganhar. Acabou com uma série de 9 jogos de invencibilidade do Flamengo. O Flamengo tava... Espero que esse placar não quebre a confiança do Flamengo, porque finalmente esse Flamengo emplacou. Esse Flamengo tá correndo, tá com sangue nos olhos. Hoje mesmo buscou resultado. Tanto o Rossi quanto o goleiro do Juventude foram os destaques do jogo. Foram várias chances pros dois lados, né? E aí, eu acho que o Flamengo, eu vou perguntar pro Viga, que tá lá no Rio de Janeiro, que o Flamengo fez um bom jogo, Viga. Eu acho que o Flamengo, claro, ele atacou, ele buscou resultado, assim automaticamente ele vai sofrer também. E eu quero chamar a atenção, principalmente pro Vitor Hugo. Meu Deus, esse garoto nunca me convenceu. Nunca. Pra mim ele é um garoto, não sei de quantos anos, 18, 19, 17, que parece que ele tem 32. Parece que ele tem 32. Não é um cara com intensidade, não é um garoto com velocidade. Pra mim o Vitor Hugo é super valorizado. E eu já falei isso algumas vezes. Wesley, mal. Ayrton Lucas, razoavelmente mal. Foi um Flamengo que teve alguns pontos fracos, mas que tentou jogar, né, Viga? Isso me agrada. Teve chances de fazer gol. Mas também o Rossi salvou do lado do Flamengo. Eu vinha dizendo na nossa programação e nas outras mesas redondas que eu achava que em algum momento esse tropeço ia acontecer. E aconteceu na noite desta quarta-feira, no local onde, independentemente do nível do adversário, o Flamengo não tem um bom desempenho, pilhado. Não vence por lá desde 1997, agora são 13 partidas acumuladas. Não achei uma atuação desastrosa do Flamengo. Mas é claro que eu tenho que bater e insistir em duas teclas que para mim são muito claras, são muito evidentes nessa derrota que para mim já era esperada em algum momento. É impossível que diante das circunstâncias, do contexto desse ambiente, um time todo dilacerado, desfalcado pela CBF, possa manter a invencibilidade por muito tempo. E me surpreendo também com a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, quais são os dois pontos que eu quero sublinhar, destacar e enaltecer aqui no nosso Canelada da Jovem Pan? Primeiro deles, eu não vou me cansar de falar, essa derrota do Flamengo, como outros resultados de times na rodada e nos últimos jogos, tem sigla, tem nome, sobrenome ou nome duplo ou triplo, Confederação Brasileira de Futebol. Eu não consigo entender, CBF tem como seu principal ativo o Campeonato Brasileiro, dilapidá-lo, depreciá-lo diante da disputa da Copa América. E não é nada contra a Copa América, pelo contrário, a Copa América já está aí, apontada, desenhada, programada há muito tempo. Agora, que não dá é para a CBF manter um campeonato estadual gigantesco, espremer o Campeonato Brasileiro e mantê-lo da forma como está, do jeito que está sendo disputado, dilacerando, dilapidando, ceifando os clubes que se planejaram e se investiram. Para mim, essa é uma questão, uma condição sine qua non, viu, meu caro pilhado? E a segunda colocação que eu gostaria de fazer, acho que é difícil você apontar culpados
diante de um Flamengo que entra com uma cara de B- e olha para o banco de reservas, tem quase que um time C, só moleque, Matheus, Verton, você tem muitos jogadores da base recém-formados, e aí você tem apenas o Gabigol. Não dá para entender a postura, as decisões do técnico de... o Gabigol não tá jogando nada. O Gabigol tá jogando uma porcaria. Não tá valendo mais nada no Flamengo. Agora foi o que você falou. Para entrar com o Vitor Hugo, morto, como peso morto, dentro de campo, não sabe se joga de externo, de ponto, se joga de meio de campo, não contribui na marcação, bota pelo menos um cara experiente que pode pensar em fazer alguma coisa e pode pensar em contribuir com alguma coisa. E um outro detalhe sobre o técnico Tite, que eu também não consigo deixar de falar dele. Pô, Tite, Flamengo tá ali, precisando dos seus melhores jogadores, jogando com o time B-, quase C. Você me saca de novo o Lohan. Não vivia a sua melhor noite. Para botar o Alan, para botar um volante para recuar. Ele já tinha feito esse excremento no Fla-Flu que quase custou a vitória do Flamengo. E hoje repetiu o mesmo feito, o mesmo erro. Foi tirar o Lohan e botar um cabeça de área que o Flamengo ficou aprisionado lá atrás. Ficou sendo pressionado pelo Juventude. Deu no que deu. Então, cá entre nós, CBF e Tite, parabéns por essa besteira que fizeram, não só com o Flamengo, mas com vários clubes do futebol brasileiro. O goleiro Rossi salvava o Flamengo com defesas espetaculares na sua melhor atuação com a camisa do clube carioca, até que o Flamengo sofreu o gol no final. Um gol justíssimo. O Juventude é uma boa equipe e já mostrou qualidade, por exemplo, domingo contra o Palmeiras em São Paulo, quando perdeu jogando bem, quase chegou a virar o jogo, sofreu 1-0, empatou, quase virou, tomou o segundo e terceiro gol depois, foi derrotado, mas vendeu cara a derrota e mostrou qualidades. É bem treinada pelo bom técnico Roger Machado, troca passe, é organizada, usa bem o jogo aéreo, explorou muito bem a fragilidade que o time do Tite ainda apresenta, independentemente da escalação. As bolas cruzadas na área. Assim saíram os 2 gols do time de Caxias do Sul. Em que pese o belo gol de Pedro de peito, uma ótima assistência do Luiz Araújo, e depois o centroavante devolvendo ao companheiro a oportunidade de uma jogada sensacional no segundo tempo, o Flamengo não produziu nada que justificasse um resultado que não fosse a derrota. O empate estava ótimo, tanto que o Tite fez mudanças instantes antes de sofrer o gol número 2 do Juventude. Isso tudo, gente, a gente sabe, e tem que repetir sempre, é reflexo de uma bizarrice que cria a CBF. O Flamengo joga sem 5 jogadores importantíssimos que estão na Copa América. E aí você soma isso, jogadores machucados, como Igor Jesus, Cebolinha, Bruno Henrique, gente que não tem condições de jogar 90 minutos, como Davi Luiz e Alan, desgaste, vindo de lesão, desgaste pela sequência de jogos. Você tem Léo Ortiz de novo tendo que ser improvisado. Você tem jogadores como Pedro e Gerson, desgastados, jogando 90 minutos todas as partidas. Dessa vez jogaram quase 90 minutos. Então é muito desgaste. Você perde jogadores, você perde qualidade, você sobrecarrega quem está jogando e claro que isso custa caro. No final do jogo, o Juventude era um time muito mais inteiro. E, repito, mereceu a vitória. Tá na conta da CBF? Tá. Mas a CBF não tá nem aí. O Flamengo é punido por investir em bons jogadores. E tem que se virar com isso. Por isso eu tenho dito já há algum tempo. O torcedor do Flamengo que imagina que vai vencer todos esses jogos e ficar na liderança, está se iludindo. Se o Flamengo conseguir ficar ao final da Copa América perto do líder, já será excelente. Porque aí, voltando todo mundo, jogadores que se recuperam de contusões e também aqueles que estão na Copa América, aí é um Flamengo muito mais forte em condições de conseguir uma sequência de bons resultados e brigar pelo título brasileiro. Esse período é muito difícil e o preço muito caro. A CBF cria o problema e o Flamengo que se vire. Outros clubes também sofrem, mas nenhum outro como o Flamengo. 5 jogadores de uma vez só. 4 titulares absolutos e um que é um potencial titular, que é o Vinha, que até provavelmente estaria jogando porque a fase do Ayrton Lucas não é das melhores. Então, resultado justo, Juventude venceu e o Flamengo tem que juntar os cacos para domingo contra o Cruzeiro tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o Flamengo que resolveu pagar cerca de 150 milhões de reais à vista. Transferência bancária. Você teria essa capacidade de pedir os dados do seu parceiro e fazer uma remessa de 150 milhões de reais em uma única vez? Pois vou te explicar o contexto dessa história. O Flamengo realizou uma primeira reunião com o pessoal da prefeitura depois da desapropriação do terreno no gasômetro. Espaço que pertencia à Caixa, o Flamengo oferecia 250 milhões, a Caixa pedia 400 milhões. Para que o negócio saia e o Flamengo possa construir seu estádio no gasômetro, a Prefeitura do Rio, por meio do Eduardo Paes, decidiu interceder, desapropriou o terreno e agora o Flamengo vai fazer o depósito entre 146 milhões e 176 milhões de reais. Nesse encontro entre Flamengo e Prefeitura, ficou combinado que o Flamengo fará o depósito em transferência bancária numa única vez, sem parcelamento, numa grande prova de que o clube vai muito bem do ponto de vista financeiro.
E trata-se de um baita negócio, porque se o Flamengo cogitava gastar 250 milhões de reais com o terreno no gasômetro e pode gastar entre 146 milhões e 176 milhões, há um enorme desconto. Só para completar sobre o assunto estádio, o Fla ainda pensa, cogita, imagina ser capaz de faturar uma baita grana com o name rights. Já se especulou inclusive a possibilidade de o rubro-negro ter 800 milhões de reais pela venda dos name rights, além da transferência, é só pegar o termo certinho pra gente não... o potencial construtivo da Gávea também deve garantir uma grana ao Flamengo para a construção desse estádio, que vai gerar na casa dos 2 bilhões de reais, serão 80 mil pessoas, a maior arena do futebol brasileiro, e no espaço, no entorno do estádio, ainda haverá o que eles estão chamando de Cidade Flamengo, com museu, com estacionamento e também com outro... É isso aí, nação, essas foram então as últimas informações do Flamengo. Fica ligado aí no nosso canal, assim que a gente tiver mais notícias, nós vamos trazendo aqui pra vocês. Mas tá aí essa notícia referente ao estádio do Flamengo e a contratação muito próxima do jogador Marcos Antônio da Lazio. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.